Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez é uma alegria falar com a amada igreja em Bonfim Paulista. É um privilégio poder mais uma vez ministrar o Evangelho de Cristo e juntos podermos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, né? Graças a Deus. Mais um final de semana se aproxima, chegou na verdade, né? Já estamos nele e que bênção saber que Deus nos guardou por mais uma semana. Independente da situação, nós estamos vivos, né? Espero que você esteja gozando de perfeita saúde, né? E sabendo que enquanto a pandemia não passa, né, nós precisamos estar sempre buscando a direção de Deus em qualquer momento, mas agora a igreja tem clamado de um modo especial, né? E em nome de Jesus, meu amado, minha amada, isso vai passar logo, segundo a vontade de Deus, no tempo dele, né? Para nós pode parecer demorado, mas para Deus tem o tempo certo. E Deus está agindo em nossas vidas, amém? Deus está nos ensinando, Deus está nos agraciando e cuidando de nós, né? Oremos por aqueles que perderam seus entes queridos, oremos por aqueles que ainda estão passando por essa enfermidade e que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a preservar nossa saúde, que Deus nos preserve em toda e qualquer situação. Pastor André, muito obrigado pelo convite. O amigo, o irmão, é uma bênção na minha vida, sua família, essa igreja maravilhosa. E em breve espero estar abraçando cada um pessoalmente, em nome de Jesus. Peço que você abra sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus na 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 14 a 16. O texto diz assim: Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Guarde isso. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Hoje nós vamos falar sobre a grande maravilha chamada igreja. Amém? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, pedimos a direção do Senhor e a orientação do Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor e da vontade do Senhor sobre nossas vidas. Abençoe a todos que vão ouvir esta palavra. Abençoe aqueles que vão ser alcançados por ela, que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe a igreja em Bonfim Paulista, abençoe o Teu servo, o pastor André e a Tua família, pessoas as quais o Senhor incumbiu de liderar essa amada igreja. Mais uma vez eu me ponho à disposição do trabalho do Senhor. Peço que o Senhor me use apenas como um instrumento da Tua palavra, que eu não apareça, mas que o Evangelho apareça, Pai, por favor, que eu sirva apenas de transmissor daquilo que o Senhor mandou que eu entregasse à Tua casa. Obrigado, com alegria oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muitos que frequentam a igreja, né, não sabem o que é igreja. Muitas das pessoas que frequentam a igreja não sabem o que é igreja. Muitas pessoas acham que a igreja é um edifício, um templo. Muitas pensam que a igreja é uma denominação, um clube ou uma sociedade com valores morais. Mas eu pergunto, será que as suas opiniões estão realmente certas, corretas, à luz da palavra de Deus? A Bíblia diz que não. E o texto que nós lemos lança luz sobre esse assunto, sobre a natureza e a função da igreja. Pois bem, só relembrando que até o presente contexto, Paulo tratou de como promover o amor entre os irmãos, entre a igreja ou na igreja, né? De como o amor poderia crescer no meio da irmandade. Isso foi exposto por ele de forma detalhada, especificamente na importância das funções de pastores e de diáconos.
E agora, na conclusão deste capítulo, ele orienta de forma específica ao jovem pastor Timóteo. E apesar de Paulo querer fazer isso pessoalmente, a preocupação que ele tinha é que talvez ele não pudesse ou não conseguisse viajar. Alguma coisa parece que Paulo tinha no coração que dizia a ele que poderia impedi-lo de ir até Éfeso e entregar essas informações pessoalmente a Timóteo. É aí que entra a importância da carta, porque mesmo na sua ausência, na ausência de Paulo, Timóteo, já por meio da orientação desta carta, poderia promover e orientar de como se deveria proceder corretamente na casa de Deus. E é nessa orientação, que na verdade já foi dada nos versículos anteriores, que o apóstolo conclui refletindo sobre a natureza e sobre a função da igreja. Mas eu pergunto, qual seria essa natureza? E qual seria essa função que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem? Hoje eu gostaria de mostrar duas características sobre qual é a natureza e qual é a função da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? Amém? A primeira característica, a igreja é a habitação do Deus vivo. Versículo 15, para que se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Irmãos, o Novo Testamento usa muitas figuras de linguagem para nos mostrar o que é a igreja. Quando nós lemos 2 Coríntios 3,3, vai nos dizer que a igreja é uma carta de Cristo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, João apresenta a igreja como a videira, né? Como a videira de Cristo, os ramos da videira. 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nós somos uma geração eleita, uma raça eleita, um sacerdócio real, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, somos chamados povo de Deus, templo sagrado. E é nessa última figura, literalmente, que o apóstolo Paulo fala neste momento, da igreja como templo espiritual, como casa do Deus vivo. Mas eu pergunto, reparem que ele dá ênfase na casa do Deus vivo, mas por que a ênfase dele com o Deus vivo? Porque naquela época, irmãos, assim como hoje, haviam milhares de falsos deuses. Só que assim também como hoje, eram deuses mortos, deuses falsos, que não passavam de imagens, que não passavam de blocos de madeira, de cimento, de mármore ou de pedra. O texto de Jeremias capítulo 10, eu peço que você abra lá, nos fala um pouco sobre isso. Jeremias capítulo 10, olha o que o texto diz. A partir do versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Preste atenção. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Olha o que ele fala. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. E o versículo 6, Jeremias exalta o nome do Senhor, dizendo, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Amém, irmãos? Jeremias explica um dos textos da Bíblia que fala sobre falsos deuses. É claro, você poderia ler o livro de Isaías, por exemplo. Nós poderíamos fazer um estudo aqui, ficaríamos aqui 1 ano em estudo falando sobre falsos deuses, né? Mas a verdade é que Deus, nosso Deus, é único e verdadeiro. Ele só existe um. Não existem 2 deuses verdadeiros, existe um Deus só. Os outros deuses foram criados, fantasiados pela mente, criados pela mão, feitos pelas mãos dos homens, né? Mas o nosso Deus é vivo, amém? E é por isso que Paulo fala que o Deus da igreja é um Deus vivo, ele é a fonte da vida, ele é quem dá vida, quem dá respiração, quem dá sustento e criou todas as coisas.
E quando nós lemos em Atos 17, 25, diz que esse mesmo Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então nós entendemos que o Deus vivo habita na sua igreja, que a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Na época de Paulo, especificamente na igreja de Éfeso, ou melhor, na região de Éfeso, se alguém ouvisse a expressão a casa de Deus, a primeira coisa que iria pensar era num templo, né? Um edifício de colunas formosas, de pedestais suntuosos para a escultura de seus deuses. Na Ásia Menor, né? Na região de Éfeso, havia muitos templos. E o mais famoso deles se encontrava exatamente em Éfeso, onde o jovem pastor, onde Timóteo era pastor. O mais famoso deles era o templo de Diana, a Diana dos Efésios. Era um templo belíssimo, suntuoso, né? Era um templo que naquela época era considerado a primeira das 7 maravilhas do mundo. Contava com 127 colunas e com cerca de 20 metros cada uma de altura. E o povo acreditava que aquela imagem que os efésios adoravam tinha caído de Júpiter. Quando nós lemos Atos 19, 35, está escrito assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, que porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Pois bem, como dado arqueológico, o que sobrou do templo hoje foi apenas uma coluna, pois o belíssimo templo da deusa Diana não resistiu a saques de ladrões e nem aos terremotos. Pois bem, era nesse tipo de templo que as pessoas pensariam quando Paulo falaria sobre a casa de Deus. Era sobre isso que eles estavam em mente. Mas o que o apóstolo aqui queria transmitir com essa afirmação? Quando Paulo usa a expressão a casa de Deus, imediatamente ele explica do que se trata. Ele afirma que não se trata de templos, de paredes, de prédios, mas sim de pessoas. É um templo espiritual. É o que o versículo 15 afirma. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa, o lugar de habitação de Deus, é na sua igreja, é nos salvos. E aqui nós temos que separar salvos e perdidos. O mundo é composto de pessoas salvas e perdidas. As salvas são aquelas que um dia se arrependeram dos seus pecados e os confessaram a Jesus Cristo e pediram perdão e foram lavados no sangue do Cordeiro. São aquelas que não têm outro Deus, só tem um Deus, que não tem outro Salvador, só tem um Salvador, Jesus Cristo. É aquelas que professam a fé num único Senhor, num único Salvador, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas, depois da sua morte, vão gozar da glória celestial, vão para o céu. São as salvas. Como também a Bíblia afirma que existem as pessoas perdidas. A Bíblia chama de perdidas, de gentios, de ímpios, daqueles que, além de não querer nada com Cristo, não querer nada com o Senhor, ainda se prostram diante de uma imagem de escultura. Ainda se prostram diante de um pedaço de pau, de pedra, de mármore e professam outros deuses. Se uma pessoa morre nessa condição, a Bíblia diz que ela morre sem Jesus e ela vai passar a eternidade no que a palavra de Deus chama de inferno, num lugar de tormento, num lugar de dor. A metáfora então não se refere a um templo como este que nós congregamos, né, durante a semana, mas a nós mesmos como pedrinhas, tijolinhos que formam este grande edifício espiritual chamado igreja. A igreja, eu afirmo, a Bíblia afirma, eu repito, a igreja, os salvos, é a casa do Deus vivo, é o lugar de habitação.
Qual que seria a aplicação que poderíamos fazer para isso hoje? Vamos pensar como temos aplicado este princípio de que a igreja é a casa de Deus. Será que temos aplicado e ensinado de maneira correta isso? Em certas igrejas, irmãos, quando nós entramos na porta, tem logo um aviso: respeite a casa de Deus, né? E de acordo com este aviso, ninguém pode falar alto ali, mesmo que não esteja ninguém celebrando o culto, mesmo que não tenha ninguém ali. Óbvio que durante o culto deve haver ordem, claro que durante o culto deve haver a preservação da ordem. É horrível, é desastroso quando a gente entra na congregação, quando nos reunimos como igreja de Jesus Cristo, né? E durante o culto, a desordem, a falatório, a conversas paralelas, pessoas se levantando, pessoas saindo, indo lá fora, pessoas se levantando. Eu não estou dizendo que você não deve se levantar por alguma emergência, eu sempre trato de emergências. Mas existem pessoas que não mantêm a ordem à toa, por falta de decoro, de respeito, de reverência, de honra. Mas em alguns lugares não se pode falar. Não, aqui Deus está presente aqui mais do que em qualquer outro lugar. Irmãos, na verdade esse é um tipo de pensamento herdado da doutrina católica romana. Eu aprendi isso, eu vivi isso até os 25 anos de idade. Para mim, como católico, Jesus estava ali corporalmente na hóstia que o padre servia durante a celebração da Eucaristia. Para mim ele estava ali. Era isso que nos era ensinado, mas não nos era mostrado na palavra de Deus, né? Eu era um tolo. É um pensamento que de nenhuma maneira alcança, tem apoio no Novo Testamento. Deus, repito, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu passava de frente os templos católicos e fazia o sinal da cruz, eu me benzia em respeito, em reverência, que acreditava que Deus habitava ali no templo. Eu estava enganado. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E os primeiros cristãos não foram vítimas desse equívoco, como a maioria hoje crê, porque eles sabiam da igreja no sentido espiritual, propriamente dito. Naquele tempo eles nem tinham templos, se reuniam em casas, se reuniam nos lugares, nos barracos, celebravam as suas reuniões em uma salinha qualquer, né? Nada leva a crer que após o culto eles andassem na ponta dos pés, sussurrando nas suas próprias casas. Isso porque eles sabiam que Deus não vive em edifícios, Deus vive na sua igreja, e a sua igreja são os salvos, aqueles que um dia confessaram a Jesus Cristo como seu único e Senhor e Salvador. É isso que a igreja é, o sentido bíblico de igreja: ajuntamento solene, comunidade, assembleia dos santos, né? Não de edifício. Mas as pessoas precisam ser avisadas de que Deus não vive num templo feito de cimento e de tijolo. As pessoas precisam saber disso, né, irmãos? Deus não habita nos edifícios, em nossos templos. Deus habita em nós. Nós somos a igreja do Deus vivo, o edifício espiritual, o lugar de habitação. Portanto, se Deus habita em mim, eu tenho que honrar meu corpo, eu tenho que honrar minha vida, a fim de glorificá-lo para Deus, a fim de dá-lo para o Senhor, né? A palavra casa tem um sentido de lar, de família, de governo. Como pai de família vê e vive no meio do seu lar, assim Deus vive no meio da sua igreja. Saiba você uma coisa: no momento, você traz na sua mente agora o dia da sua conversão, o dia que você se arrependeu. Lembra daquele dia que alguém pregou o evangelho para você e que você realmente viu que era um pecador miserável, se arrependeu dos seus pecados e creu unicamente em Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 13, que naquele momento nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele é Deus. O mesmo Espírito que nos convenceu pela pregação do Evangelho é o mesmo Espírito que nos foi dado no momento da nossa conversão. E ele passou a habitar em nós. E se ele passou a habitar em nós, e ele é Deus, Deus está em mim. Deus está nos salvos. Então o meu corpo, eu
sou morada. Você, irmão e irmã, é casa de Deus, é morada do Deus vivente. Portanto, julguemos, e nos avaliemos como andamos e o que fazemos com a casa de Deus. Pois bem, Paulo até aqui, vamos falar da primeira característica, falamos da primeira característica, que a igreja é a habitação do Deus vivo. Segunda característica, a igreja é a divulgação do Deus vivo. Versículo 13 até o 16, nós já lemos, a coluna e firmeza da verdade. Paulo falou da natureza da igreja e agora ele mostra a sua função. A igreja como coluna e firmeza, em algumas traduções fala coluna e baluarte da verdade, ambas as palavras têm a conotação de prover, de promover suporte. O que Deus manda que o apóstolo escreva é para ele enfatizar que, em oposição aos falsos mestres, a verdade do evangelho é encontrada somente na igreja e sustentada por ela. Dizer que a igreja é a coluna e firmeza da verdade não significa que a autoridade da Bíblia dependa da igreja, como o romanismo interpreta, mas sim que a igreja, sendo a casa de Deus, deve apoiar e promover a verdade de Deus, a verdade do Senhor. Nós devemos divulgar o evangelho, divulgar o Deus que nós servimos, que nos criou e que nos salvou. A igreja não pode nunca ter o foco em si mesma. Mas que verdade é essa, pastor? A verdade do evangelho, que Paulo explica no versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A palavra mistério aqui não se refere, por favor, a nenhuma coisa misteriosa, mas simplesmente a obra de salvação que Deus promove e revela plenamente na pessoa de Cristo. Repare que Paulo ele formula o texto como de uma maneira poética, talvez, não sei, pode até ter usado uma melodia de algum hino para poder escrever o que ele escreveu amando de Deus aqui. Mas a verdade, irmãos, é que a verdade é aquilo que o evangelho ensina. O que eu acho não é a verdade, se não estiver baseado na palavra de Deus. Eu particularmente tenho, não vou falar fobia, porque fobia é medo, Eu tenho repulsa, essa é a palavra, de conversar com pessoas que querem discutir a Bíblia sem saber nada da Bíblia, sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia. Simplesmente pegam a maldita frase, eu acho, eu interpreto assim porque eu acho. O seu achismo, o meu achismo não tem nada a ver com a verdade. Se você não concorda que se prostrar diante de um Deus falso, de pedra, de madeira, é pecado e que Deus não divide a sua glória com ninguém porque está escrito, se você acha assim, você acha errado, porque a Bíblia diz que assim é, chama isso até de idolatria. E não é desse Deus que o evangelho ensina. Mas ele fala de encarnação, aquele que foi manifestado em carne. Encarnação, não reencarnação, até porque reencarnação, como a doutrina espírita ensina, não existe. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém morre, reencarna, morre e volta para pagar os pecados. Então o sacrifício de Cristo foi em vão. Então a Bíblia, este livro, é mentiroso? Não, ele é a verdade. E a igreja deve promover a verdade. E eu, como pregador, preciso dizer isso. A doutrina espírita é maligna. É doutrina de demônios. Jesus, a Bíblia diz em João 1,4, que o verbo se fez, em João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Deus se fez homem, se fez carne. Isso não é isso é encarnação. Mas a Bíblia também diz, continuando no versículo 16, foi justificado em espírito. Ele fala da ressurreição. Irmãos, os evangelhos nos ensinam que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não está mais num túmulo. Sabe por que eu não tenho um crucifixo na minha casa?
Porque Jesus não está mais numa cruz. Jesus Cristo não está mais numa cruz, Jesus Cristo não está mais num túmulo. Ele não está num túmulo como tantos líderes religiosos que morreram estão. Só os ossos. Confúcio morreu, não ressuscitou. Maomé morreu, não ressuscitou. E tantos outros deuses falsos que morreram, mas que nunca ressuscitaram. O único que morreu e venceu a morte e ressuscitou é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele está vivo. A Bíblia declara que Deus o tirou, o levantou, trouxe de volta à vida pela ressurreição dos mortos. Romanos 1,4: e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Lá em Lucas 18, Jesus diz que ele sofreria toda a aflição por amor aos homens, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Onde estão os outros deuses que morreram? Estão mortos e continuarão mortos. Contemplado por anjos, aqui fala da ascensão. O Evangelho ensina que Jesus foi elevado aos céus, diante de todos, e prometeu voltar um dia. Quando você lê Atos 1, de 1 a 10, você vai ver a última parte do versículo que diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Naquele momento Jesus havia sido elevado aos céus. Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus virá do mesmo modo como o viste subir. O mundo precisa saber que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas que voltará. Mas não mais como Salvador, mas como juiz. Para o mundo, Jesus voltará como juiz. Pregado entre os gentios, crido no mundo. O Evangelho nos mostra a necessidade da pregação. Nos ensina que devemos pregar a mensagem de arrependimento a todos. A todos, justamente porque a pregação do Evangelho jamais volta vazia. Eu não me incomodo com os resultados das minhas mensagens, das minhas pregações. Eu me lanço aos pés do Senhor, eu me consagro a Deus, eu oro e peço ao Senhor que me revista de poder. Mas eu sou simplesmente um transmissor. Eu não tenho poder de convencê-lo, de convencer perdidos e nem crentes, de nada. Os resultados não dependem de mim, dependem do meu trabalho, dependem da ação do Espírito Santo. Meu trabalho é pregar. E se eu prego o Evangelho, eu contribuo para a salvação dos gentios e para a edificação dos crentes. E a glorificação, recebido na glória. O Evangelho ensina que Jesus Cristo, depois de tudo, depois de ter nascido, vivido, depois de Jesus ter sido crucificado, morto, sepultado e ressurreto, no terceiro dia ele saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo, ainda viveu por um tempo aqui, ainda ficou, melhor dizendo, ele vive eternamente. Ficou aqui entre nós, entre as pessoas, foi visto por muitos por algum tempo, e depois ele foi recebido na glória e foi exaltado e está à mão direita de Deus. Lembra-se quando Estevão estava sendo apedrejado? Leia capítulo 7 de Atos, lá no versículo 56, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele fitou os olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Evangelho ensina tudo isso e muito mais. E essa é a verdade que a igreja deve defender e proclamar. Muitos artistas, muitas pessoas conversam comigo e perguntam por que eu não ouço. Eu não tenho o hábito de ouvir CDs gospel, não tenho. Eu seleciono os louvores que eu ouço, tá bom? Se você quiser saber a minha real opinião sobre isso, depois você conversa comigo. Mas muitos cantores, eu não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que são todos, existem muitos bons cantores que cantam louvores para Jesus, mas muitos cantores denominados gospel gravam CDs com o intuito não de divulgar o Evangelho, mas de divulgar a si. Não estou dizendo que todos eles, mas grande parte promove a sua pessoa e não a pessoa de Cristo, não a pessoa de Jesus.
Muitos se apoderam de outras verdades, né, a fim de promover não a verdade do Evangelho, mas a verdade de si mesma. Sabe, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós não corremos o risco de errar. E no dia em que eu fui salvo, eu me tornei um discípulo de Cristo, eu me tornei uma testemunha do Senhor Jesus, e a palavra testemunha significa mártir, né? Aquele que está disposto a dar a própria vida por aquilo que prega, por aquilo e por quem ele segue. Eu sigo a Jesus, a igreja pertence a Jesus. E no momento em que eu passei a ser de Cristo, o meu dever como crente é saber, em primeiro lugar, que eu sou a casa, lugar de habitação do Deus vivo, porque o Espírito Santo passou a habitar em mim. E todo salvo em Jesus, todo crente deveria ter a consciência, o temor e a responsabilidade de que deve promover e divulgar a verdade do Evangelho. É triste e lamentável quando nos assentamos em tantas rodas, né, de escarnecedores, né, e ficamos ouvindo seus escárnios, mas não temos a capacidade nem a coragem de abrir os lábios e falar de Cristo. Nos importamos muito com a nossa imagem, nos importamos muito com o social da nossa imagem, nos importamos muito com o status, com a riqueza, né, de quem está ouvindo. Particularmente, irmãos, eu aprendi que o pobre e que o rico, né, devem ouvir o Evangelho da mesma forma, até porque, né, o lugar da eternidade de um ou outro pode ser o mesmo, independente de classe financeira. Mas será que eu, como igreja, estou promovendo a verdade do Senhor? Será que, além de ter consciência de que Deus habita em mim, que Deus habita no meu corpo, eu tenho a responsabilidade de promover o Evangelho, de promover a verdade de Cristo? Concluo. Vimos então duas características sobre a natureza e função da igreja. A primeira característica, a igreja é a habitação do Deus vivo. Segunda característica, a igreja é a divulgação do Deus vivo. Será que vamos continuar pensando que a igreja é simplesmente um prédio, uma denominação ou um clube? Não, irmãos. A igreja somos nós. A igreja somos nós, o lugar de habitação do Senhor é a sua casa, somos nós. E por isso devemos ter uma vida santa, não apenas quando vamos ao templo, mas no nosso dia a dia, em toda a nossa vida, já que somos templos do Espírito Santo. E a nossa função como igreja é promover e defender a verdade que o Evangelho explana, que o Evangelho ensina. Devemos promover e defender a mensagem da cruz, quer gostem, quer deixem de gostar. Jesus não mandou nós pregarmos o Evangelho apenas quando as pessoas vão gostar. Pelo contrário, o Evangelho, ele confronta o pecador com o seu pecado, e isso os homens não gostam. Eu não gostava, você não gostava, e as pessoas aí fora não gostam. Inúmeras pessoas, quando estou evangelizando, olham para mim e falam: eu não quero ouvir falar dos meus pecados. Quem é você? Eu sou um pecador igual você, que ouviu falar dos meus pecados, por isso os confessei a Jesus. Para você, crente, saiba que você é o lugar de habitação, é a casa de Deus, e como casa de Deus, Deus mora em você, e nós temos o dever, você tem o dever, assim como nós temos, de divulgar e defender, promover a verdade do Senhor. Se você ainda não recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador, saiba que só existe um Deus, existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus pode mediar sua oração até Deus. Maria não pode mediar a sua oração até Deus. Fátima não pode, Aparecida não pode, Pedro não pode, nem Paulo pode, porque eles estão mortos. Esses apóstolos também morreram e não ressuscitaram ainda. Estão aguardando o grande dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Mas se você se prostra diante de outro Deus,
Saiba que você precisa muito se arrepender e reconhecer os seus pecados e crer em Jesus Cristo, como eu fiz. E hoje eu faço parte da igreja. Hoje eu sou salvo porque eu faço parte da igreja. Eu divulgo a verdade porque eu faço parte da igreja. Porque Deus habita em mim. Se você ainda não tomou a decisão de se arrepender dos seus pecados e de confessar unicamente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça isso agora. Dobre os seus joelhos, ou mesmo assentado, curve a sua cabeça e peça para Jesus Cristo salvar a sua vida. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela tua palavra, que é santa e verdadeira. Obrigado pela honra de poder ministrar mais uma vez o Evangelho. Que a tua igreja, meu Pai, compreenda que ela é o lugar de habitação do Senhor e que ela é a divulgação do nome de Deus. Que todos possam ver o Deus vivo em nós, na nossa pessoa, independente daquilo que estivermos vivendo, Pai. E se alguém ouvindo essa mensagem ainda não entregou o seu coração a Jesus, que o teu amor alcance-o hoje pelo Evangelho, meu Pai, que o teu Espírito convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, meu Deus. Dá-nos, meu Pai, uma semana de paz, uma semana abençoada, Senhor. Ajuda-nos a promover e a defender a verdade do Evangelho. Oramos no nome dele, que é o dono da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.